estresse, ele não é nem bom nem ruim, né? O estresse, ele apenas é. É como se fosse dois lados de uma moeda. Você tem o estresse, e aí ele acontece, os efeitos que acontecem dele, eles podem contribuir para uma situação, num determinado contexto, ou eles podem prejudicar alguma outra situação. Então, não é que o estresse é ruim ou bom. Em geral, o estresse, ele é algo que é uma resposta necessária que a gente precisa para resolver uma situação inusitada, complicada, perigosa. E aí a gente tem essa resposta de estresse que era para ser pontual, é para ser um estresse agudo. É tipo assim, surgiu um problema, eu tenho uma resposta de estresse, que é uma resposta cardiovascular, uma resposta neurológica, uma resposta endócrina, uma resposta de ativação de diferentes alas do nosso sistema nervoso. E é uma coisa que teoricamente ajuda a gente, né? Tanto que o lado bom do estresse é que o estresse consegue aumentar nosso estado de foco, consegue diminuir nossa percepção de dor e de fadiga, ele consegue melhorar nossa memória, a gente consegue ativar vários sistemas para resolução de problemas, basicamente. O problema é que isso custa caro, né? Esse estado muito acentuado de estresse, ele custa caro. E quando você começa a ter estresse crônico, e quando eu digo estresse crônico, eu quero dizer estresse que dura mais de 1,5 dias, por aí. Se você está tendo estresse que dura 2, 3, 4, 5, 10 dias seguidos, isso já configura estresse crônico. E esse estresse crônico é o que, depois que ele passa, leva a problema imunológico. Então, por exemplo, o estresse agudo, naquele momento que você está estressado, e se é um estresse saudável, que está durando ali algumas horas, só algum tempo, ele, na verdade, potencializa a sua imunidade. Ele usa a sua imunidade ao máximo para te proteger de doenças, patógenos, infecções e tal, durante o momento que você precisa resolver as paradas. Aquilo é adaptativo. Você resolve o teu problema e aí você tem um rebote desse estresse, que é um pouco o que acontece aqui. Por que a gente se sente eufórico e depois, cansa, não consegue focar? Porque a gente está meio estressado aqui. De uma forma positiva, é um eustress, é um estresse positivo, não é um distress, que é o estresse ruim. A gente está aqui estressado, focado, lembrando, minha memória está muito mais ativa do que se eu tivesse, sei lá, de boa na praia. Estou muito mais ativo, focado e tal, e isso me faz perceber menos os incômodos, etc. Mas depois eu tendo a ficar num estado mais cansado, num estado mais imunossuprimido também. Então, quando você passa muito tempo estressado, e você tá lá estressado e tal, por exemplo, quando você tá no trabalho e você fica muito estressado por muitas semanas seguidas, e aí você sai de férias, normalmente nessas férias você tá um bagaço, você tá acabado, não consegue fazer nada, fica até doente. Por quê? Porque os seus sistemas precisam se regular de novo. E aí acaba acontecendo uma imunossupressão. Você fica mais sujeito a infecções e doenças, e se sentir mal, resfriado, gripe e tal, por causa disso. Mas no momento do estresse, ele pode ser muito adaptativo. O problema é quando ele começa a perdurar por muito tempo. Ele começa a perdurar por vários dias seguidos, aquilo acaba taxando demais. É um paralelo muito parecido com a inflamação. A inflamação é uma resposta imunológica necessária para a gente cuidar de algumas coisas que acontecem no nosso corpo, seja neurológica, seja de tecidos, seja qualquer coisa. É uma resposta que precisa vir, estimular aquela área para ela ter mais sangue chegando, mais nutriente, mais linfócitos, etc., que resolvam aquele problema e depois ela se dissipa e vai embora. Agora, quando a inflamação é crônica, quando a inflamação fica lá, ela fica desgastando aquele tecido, fica desgastando o sistema imune naquela área, não faz bem para aquele tecido, para aquele órgão, aquela inflamação crônica. Mesma coisa com o estresse. O estresse, ele aumenta o que a gente chama de carga alostática, que é assim, os nossos sistemas, eles estão todos tentando e buscando homeostase, que é uma espécie de equilíbrio específico biológico. Se a gente está em alostase, quer dizer que a gente saiu dessa homeostase e a gente saiu por uma razão. A gente precisa se adaptar para lidar com uma situação. Quando a gente aumenta a nossa carga alostática infinitamente, né, sem previsão de isso acabar, aquilo começa a causar essas doenças. E pode agravar fibromialgia, psoríase, dores crônicas, fadiga mental, todas essas queda de cabelo, um monte de coisa
por causa do agravamento do estresse crônico. Pessoal, a gente ouve falar que o estresse causa essas coisas, mas eu nunca tinha ouvido uma explicação. Sim. Por que o estresse causa? Nunca entendi a relação do emocional com o fisiológico. Ele é emocional, porque que nem eu falei, por exemplo, a nossa ansiedade, porque estresse é uma resposta do corpo, né? A gente não sente estresse, a gente sente medo, raiva, ansiedade e tal, que são emoções atreladas ao estresse. Todas essas emoções vêm como forma da gente modular o nosso comportamento para resolver esse estresse, que é o ideal. Só que quando a gente não resolve, quando a gente se anestesia, a gente finge que não tá acontecendo, a gente evita e tal, a gente continua estressado. O nosso corpo não resolveu aquela situação. Por isso que exercício físico é tão bom para aliviar estresse crônico. Porque o exercício físico sempre foi uma maneira da gente resolver situações ruins. Tipo assim, você tá aqui, você tá estressado porque não tem comida, ou você tá estressado porque tem um perigo vindo. O que você fazia? Você se mexia, você saía correndo, você escalava uma árvore, você derrubava uma coisa. Então, o exercício físico é uma sinalização que inibe a ativação do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso mais atrelado à resposta de estresse, que é o sistema nervoso que desliga o intestino, o sistema nervoso que ativa o músculo e tal. Então, tem muito paralelo entre as emoções que a gente sente, a modulação comportamental que isso causa e a resposta que tem no estresse.